Na manhã de 25 de julho de 1944, Fritz Bayerlein estava em seu posto de comando a oeste de Saint-Lô e observou o céu ficar preto com a quantidade de aeronaves. Ele tinha 50 anos e era veterano da Polônia, França, Deserto Ocidental e Frente Oriental. Ele foi chefe de gabinete de Rommel, no norte da África, e comandou a divisão Panzerlehr, a unidade blindada mais elite do exército alemão no oeste, por 7 semanas de combates brutais no bocage normando. Ele já conhecia tudo que a guerra oferecia. Ele não esperava o que aconteceu depois. Os bombardeiros vieram em sequência. Ele escreveu essas palavras após a guerra, e elas são a descrição mais precisa de um bombardeio em tapete visto do chão, já feita por um oficial alemão. O bombardeio em tapete ia e vinha. Posições de artilharia foram eliminadas, tanques virados e soterrados, posições de infantaria arrasadas e todas as estradas e caminhos destruídos. Ao meio-dia, toda a área parecia uma Mondlandschaft, uma paisagem lunar, com crateras de bombas de borda a borda. Todas as comunicações por sinal foram cortadas. Não era possível comandar, vários dos meus homens enlouqueceram e correram a céu aberto, até serem abatidos por estilhaços. Mais de 70% dos meus soldados estavam mortos, feridos, loucos ou atordoados. Na minha opinião, escreveu ele, o inferno não é tão ruim quanto o que vivemos. Os sobreviventes funcionais da divisão Panzerlehr, após o bombardeio, agiram como lunáticos e não puderam ser enviados ao combate. A divisão blindada mais elite do grupo de exércitos B deixou de existir como unidade de combate em cerca de 1 hora. Pela brecha que ela defendia, 120 mil soldados americanos iam avançar. Já falei várias vezes aqui sobre a Normandia, desembarques, combates no Bocage e grandes combates blindados no leste em torno de Caen. Há uma semana no fim de julho e início de agosto de 1944 que nunca cobri direito, pois dedico a maior parte do meu tempo de pesquisa à frente oriental, onde me sinto mais à vontade. Stalingrado, Kursk, o colapso do grupo de exércitos centro. É aí que passei a maior parte das minhas horas de leitura. As batalhas na cabeça de ponte da Normandia são outra história, mais rápidas, mais caóticas e, de certa forma, mais brutais do que os combates de desgaste e atrito no leste. Tenho analisado os relatos do que aconteceu nesses 10 dias entre 25 de julho e 12 de agosto de 1944 e quero mostrar a vocês o que encontrei. O que ocorreu com o exército alemão na Normandia nesses 10 dias foi um dos colapsos militares mais completos de toda a guerra. Isso ocorreu com homens que, em certos casos, lutaram com intensidade e ferocidade inesperadas pelos comandantes aliados e cujos relatos merecem ser ouvidos. Esta é a história desses 10 dias, contada pelos dois lados. Os homens que lançaram as bombas, os homens que estavam sob elas, os americanos presos em uma colina pedindo fogo de artilharia pelo som e pelas coordenadas do mapa durante 5 dias sem comida. O comandante alemão do Panther guiando seu tanque por um bolsão em chamas enquanto aviões destruíam tudo ao seu redor. Os dois lados, sem viés, apenas o que aconteceu. Este é o ponto que a maioria das pessoas deixa passar sobre a Normandia ao contar essa história. 7 semanas após o dia D, os aliados ainda não haviam rompido as linhas. Não por falta de tentativa. A situação estava um caos. Os objetivos originais dos americanos para o primeiro dia da invasão ainda não haviam sido alcançados. Britânicos e canadenses, sob comando de Montgomery, tentaram romper 4 vezes as defesas alemãs em Caen, mas foram sempre repelidos pelos blindados alemães concentrados por Hitler nesse setor. O setor americano, a oeste dos britânicos, havia se tornado um pesadelo de combates no Bocage, a densa região de Sebes da Normandia, onde cada campo era uma fortaleza e cada estrada era um campo de morte. As vantagens táticas dos blindados e do poder aéreo aliados eram anuladas pelo terreno. Isso fazia cada confronto ser decidido entre soldados que se matavam a 50 metros de distância. As baixas americanas no Bocage foram assustadoras. Em Saint-Lô, que caiu para os americanos em 18 de julho, os combates custaram cerca de 11 mil baixas americanas em 3 semanas de combate. Correspondentes de guerra enviavam matérias sobre um impasse. Comandantes aliados de alto escalão enfrentavam pressão política. O rompimento na Normandia, que os planejadores da invasão haviam presumido que aconteceria semanas após os desembarques, não havia se concretizado. A situação da Alemanha também não saiu como o planejado, mas por outros motivos. A Wehrmacht realizava uma retirada combativa desde 6 de junho, cedendo terreno devagar, contra-atacando quando possível e mantendo a linha com disciplina e habilidade tática. Isso frustrou os comandantes aliados, que esperavam que o exército alemão colapsasse diante da superioridade material aliada. Os homens que lutavam ali não eram restos de uma força derrotada.
Eles eram soldados profissionais usando a cobertura do terreno e experiência tática para cobrar o preço máximo por cada metro de território que os aliados conquistavam. Mas eles estavam ficando sem homens. Cada baixa da Wehrmacht na Normandia não podia ser reposta com soldados do mesmo nível. A campanha de bombardeio dos aliados contra a infraestrutura ferroviária francesa fez com que os reforços alemães se movessem lentamente e chegassem enfraquecidos. A Luftwaffe deixou de ser relevante na batalha terrestre. Hitler, ainda acreditando em um segundo desembarque aliado em Pas-de-Calais, manteve todo o 15º Exército Alemão na reserva para enfrentar uma ameaça que não viria, mantendo essas divisões longe da batalha real que estava acontecendo. A Operação Cobra foi a resposta de Bradley. O conceito era simples, a escala não. Um tapete de bombas da Força de Bombardeiros Estratégicos e Táticos americana seria lançado sobre um corredor a oeste de Saint-Lô, com cerca de 6 quilômetros de largura por 3 de profundidade. O bombardeio destruiria tudo naquele corredor. Imediatamente atrás da linha de bombardeio, 6 divisões americanas avançariam pelos escombros. A brecha seria explorada por colunas blindadas avançando para o sul na velocidade máxima até Avranches, no extremo sul da península de Cotentin, o portal para o campo aberto da França, além do Bocage. A Panzerlehr defendia o corredor para onde a Operação Cobra estava direcionada. Bayerlein tinha 11 batalhões e cerca de 40 tanques ativos na manhã de 25 de julho. 3 linhas defensivas, melhor infantaria na frente, blindados em pequenos Kampfgruppen atrás para fechar brechas e reservas com artilharia na terceira linha. Funcionou por 7 semanas no Bocage. Estava prestes a deixar de funcionar de um jeito que nenhum sistema defensivo já construído conseguiria suportar. O bombardeio já havia sido tentado em 24 de julho. A densa cobertura de nuvens sobre o alvo fez Bradley cancelar a missão, mas 1.500 bombardeiros já estavam no ar e alguns, voando paralelamente às linhas de frente americanas, já haviam lançado suas cargas quando receberam a ordem de retorno. Algumas bombas caíram antes do alvo. 25 soldados americanos morreram e 131 ficaram feridos pela própria força aérea. Os alemães na zona-alvo sofreram 350 baixas e perderam 10 veículos blindados. Bayerlein, ao analisar o padrão do bombardeio, avançou seus postos durante a noite, acreditando erroneamente que os americanos haviam terminado o bombardeio. Ele moveu sua linha avançada de volta para o corredor, que receberia 1000 vezes mais munição na manhã seguinte. Às 9h38 do dia, 25 de julho de 1944, o bombardeio começou. 1.581 bombardeiros na primeira onda. As aeronaves se aproximaram perpendicularmente à linha de frente, em vez de paralelamente, para reduzir o tempo que os bombardeiros americanos passavam sobre as posições americanas. Não funcionou bem. Bombardeiros lançaram as bombas antes do alvo e mataram o tenente-general Leslie McNair, chefe das forças terrestres do exército, que visitava a linha de frente numa operação de disfarce, para manter os alemães acreditando que o falso primeiro grupo de exércitos dos Estados Unidos, liderado por Patton, planejava invadir Pas-de-Calais. McNair foi o oficial americano de mais alta patente morto na Europa. Ele foi achado com o corpo dilacerado por bombas americanas em uma trincheira, a 300 metros da linha de frente. 111 soldados americanos foram mortos por fogo amigo e 490 ficaram feridos. Os homens que sobreviveram descreveram a experiência de estar sob um bombardeio da própria força aérea, que atingiu as próprias tropas, como indistinguível de estar sob uma preparação de artilharia alemã. Na zona-alvo, a divisão Panzerlehr de Bayerlein deixou de existir. Seu relato pós-ação é a descrição mais precisa já escrita, por alguém que passou por isso, do que a aplicação industrial do poder aéreo faz com os seres humanos. As crateras estavam encostadas umas nas outras, de borda a borda, em um corredor de 6 quilômetros de largura por 3 quilômetros de profundidade. Os homens que sobreviveram ao bombardeio sentaram-se nas crateras, pois não tinham para onde ir, nem como saber qual direção era segura. As comunicações foram destruídas e o quartel-general do regimento não conseguia contato com o batalhão. O batalhão não tinha contato com a companhia. Os comandantes de companhia que ainda estavam vivos não tinham nenhuma informação sobre o que estava acontecendo, além do que conseguiam ver ao seu redor. A artilharia que Bayerlein posicionou para cobrir os corredores de ataque estava destruída, ou suas equipes estavam entre os 70% de mortos, feridos, enlouquecidos ou atordoados. Quando a infantaria americana cruzou a linha de partida atrás do bombardeio e avançou pelos escombros até as antigas posições da Panzerlehr, encontrou crateras, veículos em chamas e homens incapazes de oferecer resistência organizada.
Os focos de resistência eram do Kampfgruppe Heinz, localizados na extremidade leste da área bombardeada e, assim, fora da maior concentração. E alguns elementos da segunda linha defensiva, que estavam suficientemente atrás da linha de frente para sobreviver com sua coesão parcialmente intacta. A infantaria americana avançou com cautela e mais devagar que Bradley esperava, por motivos alheios à resistência alemã. Está relacionado à psicologia militar de homens que lutavam no Bocage há 7 semanas e aprenderam que um inimigo aparentemente derrotado ainda podia matá-los. A 30ª Divisão de Infantaria capturou a vila de Ebecourt. A 4ª Divisão de Infantaria derrotou os blindados Panzer Lehr, sobreviventes ao bombardeio, usando bazucas e Shermans. A 9ª Divisão de Infantaria à direita empacou diante de paraquedistas da 5ª Divisão Paraquedista Alemã, que estavam fora do corredor de bombardeio e lutavam com plena eficácia. No fim do primeiro dia, os americanos avançaram cerca de 1 milha além da estrada Saint-Lô-Perrier. A ruptura planejada pela Operação Cobra ainda não havia ocorrido. Ela veio no segundo dia. Em 26 de julho, os comandantes americanos mudaram a forma como estavam lutando. A infantaria passou a ir em cima dos tanques, não atrás deles. A 1ª Divisão de Infantaria limpava as SEBs em 3 minutos por campo, tarefa que, poucas semanas antes, levava horas. O comando de combate B da 3ª Divisão Blindada liderou o avanço para Marigny. Os tanques Sherman desse avanço foram modificados com uma arma criada pelos engenheiros americanos para resolver o problema do Bocage. O sargento Curtis Cullen, do 102º Esquadrão de Reconhecimento de Cavalaria, criou garras de aço, feitas de obstáculos de praia alemães, para a frente dos tanques Sherman. Os tanques modificados, chamados de rinocerontes pelas tripulações, avançavam direto contra a SEB em alta velocidade e a cortavam, sem precisar subir e expor a parte inferior às armas antitanque alemãs. Sem a modificação, tanques alemães precisavam usar as estradas. Nas estradas, tanques alemães eram previsíveis. Nos campos, os rinocerontes não eram previsíveis. Ao anoitecer de 26 de julho, os blindados americanos já haviam passado por Marigny e avançavam ao sul. A velocidade do avanço passou de metros por dia para quilômetros por hora. Um Kampfgruppe alemão com 30 Panzers tentou retomar um entroncamento perto de Notre-Dame-des-Sands, mas foi repelido pela infantaria blindada americana, que resistiu a noite inteira. 2 baterias de canhões autopropulsados M7 Priest e 4 caça-tanques M10 mantiveram uma posição contra uma coluna da 2ª Divisão SS das Reich até a chegada dos reforços. Os contra-ataques alemães que haviam mantido a linha por 7 semanas no Bocage agora estavam sendo absorvidos e revertidos em horas, em vez de dias. Em 27 de julho, os P-47 Thunderbolts encontraram algo que estavam procurando desde o dia D. Campo aberto, veículos alemães se movendo à luz do dia em estradas ao sul do Bocage, onde não havia cobertura, nem SEBs e nenhuma maneira de se esconder. 500 veículos alemães seguiam para o sul, espremidos nas poucas estradas, sem poder dispersar devido aos campos pantanosos. Parar significava ser alcançado pelos blindados americanos que os perseguiam. O 405º Grupo de Caça atacou das 15h10 às 21h40 no dia 27 de julho. Ao anoitecer, os P-47 haviam destruído 122 tanques, 259 outros veículos e 11 peças de artilharia em uma única tarde. Os Typhoon britânicos da ala 121 do 83º, o grupo, realizaram 99 sortidas e destruíram mais 17 tanques, além de colocar outros 27 fora de serviço. O bolsão de Ramsey estava se formando. Fritz Langanker tinha 25 anos, era comandante de um tanque Panther e cadete oficial na 2ª Divisão SS Panzer das Reich. Ele tinha 7 anos de serviço na SS, lutou na Rússia e sobreviveu aos combates no Bocage desde junho. Na noite de 28 de julho, ele estava no bolsão formado pelas colunas blindadas americanas que cercavam as forças alemãs sobreviventes ao norte do principal corredor de fuga. Décadas depois, ele deu seu relato à revista Segunda Guerra Mundial, e é o relato em primeira pessoa alemão mais preciso sobre como era o bolsão de Ramsey por dentro. No início da noite de 28 de julho, Langanker disse: "Eu estava com meu pelotão de 4 Panthers da 2ª Companhia do Regimento Panzer SS das Reich, anexado ao 3º Batalhão reforçado do Regimento SS Deutschland. O cerco americano à maioria das unidades alemãs ao norte da principal ruptura estava quase completo. O bolsão de Ramsey estava se fechando. Nossa força-tarefa, liderada pelo comandante do 3º Batalhão-Major Helmut Schreiber, recebeu ordens para seguir pela rota via Ceresy-les-Salles e Notre-Dame-des-Sands em direção a Percy,
onde uma nova linha de defesa deveria ser estabelecida. Muitos dos remanescentes de infantaria das divisões que vagavam pela área, bem como os retardatários, também deveriam ser levados. Organizei uma formação de marcha. Primeiro meu tanque, com granadeiros à esquerda e cerca de 50 a 60 paraquedistas à direita, como proteção contra combatentes de assalto aproximado, armados com bazucas. A retaguarda era fechada pelo Panzer IV e pelo meu 2º Panther. A frequência da nossa comunicação por rádio foi ajustada e às 22 horas começamos. Claro, nenhum batedor se moveu antes disso. Langanker navegava por um bolsão transformado em um tipo específico de inferno. A praça central de Hansi estava cheia de blindados, veículos de suprimentos e infantaria mecanizada de 3 divisões, a 2ª SS das Reich, a 17ª SS Guts von Berlichingen e a 91ª Divisão Luftlande, todos tentando simultaneamente encontrar uma saída do cerco. As estradas estavam bloqueadas. Cada cruzamento era disputado. Veículos atingidos nos primeiros ataques aéreos queimavam nas estradas, bloqueando a passagem dos que vinham atrás, que também não podiam retornar devido à fila de veículos atrás deles. Os P-47 haviam encontrado essa concentração de alvos e estavam atacando há horas. A capacidade antiaérea alemã no bolsão era mínima. Os pilotos atacavam em baixa altitude e escolhiam alvos com calma, pois nada os atingia com eficácia. Um soldado alemão no bolsão, cuja carta foi preservada e publicada, descreveu a visão de dentro de um dos veículos. Ao amanhecer, vi os rostos pálidos dos nossos soldados. Foi então que os caças-bombardeiros Jabu atacaram. Outros veículos foram atingidos, bombas explodiram, clarões intensos e fragmentos incandescentes atravessaram nossa blindagem. Outro colega foi dilacerado pelo ataque. Vi um Panther tombado como um brinquedo. Homens gritavam nos veículos em chamas, um som inesquecível. Lembrei do cheiro do matadouro do meu pai. Nunca gostei daquilo, sendo filho de um açougueiro, embora fizesse o que me mandavam. A SS me deu uma saída para aquilo. Mas o cheiro era igual. O relato de Langanker sobre dirigir seu Panther ali mostra a violência do combate blindado noturno, com aviões sobrevoando e forças americanas chegando de várias direções. Após os primeiros ataques aéreos, a estrada ficou bloqueada de vez, ele disse. Assim, os aviões eliminaram os alvos com calma, sem defesa. Para nós em terra foi terrível, até a artilharia nos bombardeou. Tínhamos grande capacidade de combate, mas nenhuma oportunidade de usá-la estava sendo destruída. Seu Panther avançou pelo bolsão em chamas na escuridão. À direita, uma fazenda pegava fogo. Na luz trêmula, achei que vi um Sherman no campo à esquerda. Atiramos 2 vezes, acertamos, mas ele não pegou fogo. Então cruzei a estrada Hamby-Rancy em alta velocidade, onde esperava uma forte resistência americana, e se não me engano, passamos por cima de um canhão antitanque. Entrei em alta velocidade na estrada vicinal que desembocava na via principal pelo outro lado, e parei. Ao atravessar o cruzamento, vi 2 Shermans à direita, alinhados em ângulo reto, com as frentes na sebe. Notei que essas eram as metralhadoras que atiraram e feriram vários dos nossos paraquedistas no início. O 2º Panther que participou da fuga era o único restante do meu pelotão, disse Langanker. O nome do comandante era Panzer, parece engraçado. Os outros Panthers estavam presos no trânsito ou com problemas mecânicos. Por seu papel em guiar centenas de soldados alemães para fora do bolsão de Hansi, Langanker foi recomendado para a Cruz de Cavaleiro em 7 de agosto de 1944 e a recebeu em 27 de agosto. Poucos com quem ele lutou tiveram a mesma sorte. A maioria dos mortos alemães do bolsão de Hansi está no cemitério de Marigny. Há 100 túmulos. A 2ª Divisão SS das Reich perdeu 2/3 de suas armas e equipamentos no bolsão. O Bolsão da Morte, como foi descrito em um relato alemão, consumiu unidades blindadas que vinham lutando continuamente desde o dia D. As máquinas que resistiram 7 semanas no bocage e mantiveram a linha enquanto os generais aliados buscavam uma passagem, sumiram em 2 dias de combate em terreno aberto contra uma força aérea que agora as via claramente. Em 29 de julho, tropas da 4ª Divisão Blindada entraram em Avranches e a encontraram indefesa. Civis de uma cidade francesa recém-libertada receberam soldados americanos com bandeiras tricolores e vivas. A península de Cotentin estava atrás dos americanos, a França estava à sua frente. Bradley passou o 8º Corpo a Patton e ativou o 3º Exército.
Patton estava no meio de um engarrafamento em Avranches, dirigindo pessoalmente os comboios e canalizando 100.000 homens e 20.000 veículos por uma única ponte, enquanto os soldados que passavam o aplaudiam. Ele enviou as pontas de lança blindadas em direção à Bretanha e seus portos de águas profundas. A ruptura do bocage, antes impensável 7 semanas após o dia D, ocorreu em apenas 4 dias. Em Berlim, Hitler analisou o mapa e decidiu que a resposta ao colapso da frente da Normandia era atacar. A Operação Lutich foi o produto de uma lógica militar que só fazia sentido se você acreditasse que o avanço aliado poderia ser revertido por um único ataque blindado bem-sucedido. A análise de Hitler era que as pontas de lança blindadas americanas avançando para o sul e depois para o oeste em direção à Bretanha haviam criado um corredor ancorado em Avranches que, se fosse cortado, isolaria todo o terceiro exército de Patton de sua base de suprimentos. Ele ordenou que 4 divisões Panzer, a 2ª Panzer, a 2ª SS das Reich, a 1ª SS Leibstandarte e a 116ª Panzer, se reunissem a oeste de Mortain e atacassem para leste, passando pela cidade até Avranches. 20 quilômetros de estrada cortavam o caminho e o terceiro exército morreria. O marechal de campo Günther von Klug, comandante do grupo de exércitos B, sabia que o plano era catastrófico. As divisões que Hitler enviava ao ataque eram as mesmas que lutavam e perdiam desde o dia D. A 2ª SS das Reich perdeu 2/3 do equipamento no bolsão de Rancy. A divisão Panzer 116 estava lutando continuamente há 7 semanas. As demais divisões estavam em situação parecida. As forças aéreas aliadas encontrariam os Panzers atacantes exatamente no tipo de terreno aberto, onde os P-47 destruíram 122 tanques em uma única tarde, 3 dias antes. Von Klug contou isso a Hitler. Hitler disse a ele para atacar. A 1h do dia 7 de agosto de 1944, aproximadamente 26.000 soldados de infantaria alemães e 300 Panzers avançaram em direção a Mortain e às posições da 30ª Divisão de Infantaria Americana. O ataque começou à noite, especificamente para evitar os P-47. Para os alemães, quase nada deu certo. Das 6 colunas de ataque, só 3 avançaram como planejado. A divisão Panzer 116 no flanco direito não avançou de forma alguma. A 2ª SS das Reich foi designada para a coluna sul. Lutou até entrar em Mortain propriamente dita. A 2ª Divisão Panzer avançou 6 km ao norte, apesar da forte resistência da 30ª Divisão. Os americanos em Saint-Barthélemy, um entroncamento a 3 km ao norte de Mortain, resistiram por 6 horas ao ataque alemão e destruíram 40 Panzers. Em Abbé Blanche, um pelotão de 66 homens armado com bazucas forçou um regimento inteiro da SS a recuar. Os blindados alemães já tinham enfrentado punições parecidas na frente oriental e sobreviveram. Nas primeiras horas de 7 de agosto, o ataque alemão obteve ganhos locais e abriu uma brecha nas posições da 30ª Divisão. Antes do amanhecer, parecia por um momento que o avanço rumo a Avranches poderia dar certo. Em uma colina rochosa a 1 milha a leste de Mortain, cerca de 700 homens do 2º Batalhão do 120º Regimento de Infantaria passaram o dia anterior abrindo trincheiras numa posição que haviam recebido ordem de manter como posto de observação. A colina era conhecida como Montjoie pelos moradores, nome dado por peregrinos medievais que a subiam para avistar pela primeira vez a abadia de Mont-Saint-Michel, a 43 quilômetros de distância. Os americanos a chamavam de Colina 314 em referência à sua altura em metros. A vista do topo cobria 24 quilômetros em todas as direções nas planícies da Normandia, por isso o 2º Batalhão estava lá e o ataque alemão teria que enfrentá-los. Entre os homens na colina estava o 2º Tenente Robert L. Weiss, de 21 anos, observador avançado do 1º Batalhão de Artilharia de Campanha. Ele vestia a mesma camisa de sarja de lã que seu pai, um imigrante judeu da Hungria, usou na Primeira Guerra Mundial. Ele carregava um rádio SCR-610 de 35 libras em um estojo de couro ensaboado para a sela. O rádio alcançava 8 quilômetros, suficiente para chegar às baterias de obuseiros entrincheiradas a oeste. Se o rádio funcionasse e Weiss visse o movimento nas estradas aos pés da colina, o 231º Batalhão de Artilharia de Campanha poderia atingir qualquer alvo no corredor alemão. Os alemães perceberam isso na hora. A 2ª Divisão Panzer SS atacou Mortain às 11 horas e capturou o posto de comando do batalhão dentro da cidade na primeira hora. O corpo principal do 2º Batalhão na colina 314 estava cercado ao amanhecer. O capitão Reynold C. Erickson, oficial sobrevivente mais graduado, assumiu o comando. Ele organizou a defesa em 3 perímetros, um para cada companhia.
A Companhia E do Tenente Ralph Curley cobria o sudeste. A Companhia G do Tenente Ronald Woody cobria o sudoeste. A Companhia K do Tenente Joseph Reeser cobria o norte. Os homens tinham bazucas e morteiros e quaisquer armas pessoais que tivessem levado até a colina. Eles tinham Weiss e seu rádio. Do topo, a vista que tornava a colina 314 militarmente significativa estava totalmente visível à luz do amanhecer. As colunas alemãs nas estradas abaixo estavam expostas e identificáveis. Curley relatou o que viu quando o nevoeiro sumiu naquela primeira manhã. Se o inimigo desconhecia o fato de que a colina 314 estava ocupada, ou simplesmente escolheu ignorá-lo, não se sabe e, na verdade, isso não importa. As formações fechadas dele viraram alvo claro para nossa artilharia. Weiss solicitou missões de fogo ao amanhecer. Ele trabalhava guiado pelo som e pelas coordenadas do mapa, pois as posições alemãs nem sempre eram visíveis entre as sebes e a fumaça. Ele ordenou fogo contínuo contra as colunas alemãs, tentando avançar para Avranches pelas estradas abaixo. Os ataques de artilharia acionados por seus chamados de rádio atingiam diretamente o eixo de avanço alemão. Cada unidade alemã que avançava pelo corredor de Mortain era recebida pela artilharia americana, guiada por um posto de observação que eles podiam ver, mas ainda não conseguiam neutralizar. O general Eberbach, comandante do 5º Exército Panzer alemão e responsável pelo contra-ataque Lutich, entendeu que a colina 314 precisava cair antes que o ataque pudesse prosseguir. Ele enviou a 17ª Divisão Panzer Grenadier SS para tomá-la. A 17ª SS enviou uma força do tamanho de um regimento à colina. O terreno desfavoreceu-os. A colina 314 era uma escarpa calcária acidentada de 1,5 km com poucas rotas de acesso e sem cobertura nas encostas altas. Todas as rotas de aproximação eram cobertas pelo fogo dos defensores e pré-ajustadas para o tiro de artilharia. A infantaria alemã avançou em ondas e foi recebida pelo fogo de armas leves dos defensores, e quando o alcance era suficiente, pela artilharia que Weiss ainda coordenava do topo. Você podia ver o ataque se aproximando, lembrou um dos defensores. Eu simplesmente despejava o máximo possível de fogo de artilharia na área. Os tanques alemães eram muito silenciosos e podiam se aproximar sem serem percebidos. Os alemães trouxeram canhões de 88 mm para fogo direto no topo. Projéteis de fósforo branco queimaram alguns americanos nas posições expostas nas rochas. Weiss se abrigou das partículas em chamas e solicitou uma missão de fogo contra os obuseiros inimigos. Toda vez que víamos os alemães se formando para um ataque, lembrou um soldado, lançávamos alguns projéteis em cima deles. O rádio funcionava e a artilharia respondia. A colina resistia. Os suprimentos pioraram desde o início. O batalhão cercado era inacessível por terra. Equipes do 230º Batalhão de Artilharia tentaram lançar cápsulas com comida, munição e suprimentos médicos para o topo da colina. O conteúdo era esmagado no impacto ou espalhado pelo cume de formas imprevisíveis e incontroláveis. 12 aeronaves C-47 tentaram lançar suprimentos do ar na tarde de 7 de agosto, usando paraquedas azuis e laranjas. A maioria dos paraquedas caiu na terra de ninguém. Alguns derivaram para o território controlado pelos alemães. Aviões de observação tentaram lançamentos diretos, mas o fogo antiaéreo alemão os afastou. Um piloto de observação foi abatido e capturado. No dia 9 de agosto, os homens na colina 314 estavam há 2 dias sem comida. Racionavam munição com cuidado, vasculhando os mortos por cartuchos antes de levá-los ao necrotério improvisado entre as rochas, para que os vivos não vissem os corpos se acumulando. A situação ficou tão crítica que um oficial americano pediu fogo de artilharia sobre o próprio posto de comando, pois a infantaria alemã se aproximou tanto que o local virou alvo viável. A bateria de artilharia do outro lado do rádio recebeu as coordenadas da posição que vinha apoiando há 3 dias e abriu fogo sobre a posição. Em 9 de agosto, um oficial da SS alemã subiu a colina com uma bandeira branca para exigir a rendição das forças americanas no topo. Ele foi escoltado até o tenente Curley, oficial mais graduado disponível então. Curley mandou o oficial da SS de volta colina abaixo com uma enxurrada de palavrões. Os alemães reagiram com tudo contra o topo da colina. Os defensores resistiram. A posição alemã em Mortain se enfraquecia rapidamente fora da colina. Quando a neblina se dissipou na manhã de 7 de agosto, os P-47 atacaram os Panzers, exatamente nas condições que os comandantes alemães temiam e que os comandantes aéreos aliados aguardavam. Blindados alemães, avançando em campo aberto sem cobertura ou defesa antiaérea, foram destruídos ao longo de todo o corredor de ataque.
Na noite de 8 de agosto, o ataque alemão já havia esgotado o que restava da capacidade ofensiva da divisão atacante e não obteve resultados. Von Kluge informou Hitler sobre o fracasso do ataque. Hitler ordenou que ele renovasse o ataque. Von Kluge disse à equipe que deviam arriscar tudo, mesmo sabendo da derrota. Ele criou um novo Kampfgruppe liderado pelo general Eberbach e ordenou a continuação da ofensiva. O novo Kampfgruppe não conseguiu mudar o que ocorreu com a força atacante em 48 horas de combate. Ele não tinha mais capacidade operacional que as formações de onde veio. A 30ª Divisão sofreu 1.800 baixas em toda a Batalha de Mortain. Outras unidades americanas também tiveram perdas semelhantes nos combates. As perdas alemãs em homens, blindados e pessoal experiente e insubstituível foram catastróficas, não apenas em Mortain, mas em toda a sequência de operações de Cobra a Lüttich. As 4 divisões Panzer empenhadas na Operação Lüttich já haviam entrado na batalha desgastadas por 7 semanas de combates no Bocage. Elas saíram dela com uma fração de seus blindados restantes e com listas de baixas que incluíam oficiais e sargentos que não podiam ser substituídos. Em 12 de agosto, os alemães em Mortain suspenderam o ataque e recuaram para o leste. Um regimento de reforço da 35ª Divisão subiu ao topo da colina 314 e começou a levar os feridos colina abaixo. 300 baixas foram retiradas, 370 feridos que conseguiam andar desceram por conta própria. Homens que defenderam a colina por 5 dias, pedindo fogo de artilharia do topo até racionarem munição, contando os cartuchos dos mortos, desceram da colina mostrando quem eram. Eram homens sem dormir nem comer há 5 dias, sob ataque de uma divisão da SS. Wise manteve seu rádio funcionando por 120 horas. A artilharia que ele direcionou do topo não apenas garantiu a defesa da colina 314, mas também desestabilizou todo o eixo sul do contra-ataque alemão. As missões de fogo solicitadas por ele atingiram estradas usadas pelas colunas de Panzer e áreas onde a infantaria alemã precisava se reunir. Os regimentos atacantes tinham que avançar pelas rotas de aproximação. Sem conseguir silenciar o posto de observação no topo, os alemães não podiam avançar para o sul. A colina 314 não tinha apenas sido defendida, ela foi transformada em uma arma por um tenente de 21 anos, com um rádio de 16 quilos e uma visão de 24 quilômetros da planície da Normandia. Bradley ordenou que Patton movesse suas tropas da Bretanha para Le Mans em 12 de agosto, quando acabaram os combates em Mortain. A implicação estratégica do fracasso do contra-ataque alemão em Mortain era que as forças alemãs na Normandia agora estavam expostas ao cerco. O avanço do Terceiro Exército de Patton para o leste, aliado ao avanço britânico e canadense para o sul, a partir de Caen, possibilitou cercar grande parte do 7º Exército Alemão e do 5º Exército Panzer. O Bolsão de Falaise, fechado em meados de agosto de 1944, foi consequência dessa oportunidade. Dentro dele, as formações alemãs que vinham lutando desde o dia D foram completamente destruídas. A Wehrmacht no oeste não se recuperou do ocorrido na Normandia nesses 10 dias. Ela não conseguiu mais manter uma linha defensiva coesa na França. O cemitério militar alemão em Marigny contém centenas de túmulos. A maioria dos homens nesses túmulos morreu entre 25 de julho e 15 de agosto de 1944. A divisão Panzer-Lehr, que Bäumerlein descreveu com a precisão de quem ainda não acredita no ocorrido, perdeu mais de 2.000 homens em uma manhã e deixou de existir como formação operacional. A 2ª SS das Reich havia perdido a maior parte de seu equipamento no Bolsão, a oeste de Roncy. As 4 divisões da Operação Lüttich saíram sem condições para qualquer ação. Bäuerlein sobreviveu à guerra. Ele foi capturado pelos americanos no Bolsão do Ruhr em abril de 1945 e passou 2 anos em cativeiro antes de ser libertado. Ele passou décadas após a guerra dando entrevistas e escrevendo sobre os combates da Panzer-Lehr, incluindo o bombardeio da Operação Cobra, com a precisão de quem analisou sua experiência por anos e queria que todos entendessem o que viveu. Morreu em 1970. Fritz Langanker sobreviveu à guerra. Ele recebeu a Cruz de Cavaleiro em agosto de 1944 e continuou lutando com a 2ª SS das Reich durante o outono e o inverno de 1944 até 1945. Ele deu seu relato sobre o Bolsão de Roncy décadas depois, com a mesma clareza que a experiência de atravessar um bolsão em chamas em um tanque Panther no meio da noite tende a produzir nos homens que passaram por isso. Robert Weiss sobreviveu à guerra. Ele voltou para casa para uma vida que os homens do cemitério de Marigny não tiveram. Guardou a camisa de lã do pai,
Os mortos alemães da Operação Cobra somam milhares, e a maioria deles está naquele cemitério em Marigny, com seus 9.100 túmulos. Marcadores de mármore pequenos ficam juntos, cobrindo 8 hectares agrícolas na Normandia. Homens da Panzerlehr que estavam no corredor-alvo em 25 de julho estão naquele solo. Homens do bolsão de Roncy que não conseguiram tirar seus tanques. Homens das divisões que atacaram Mortain por ordem de Hitler, contrariando o conselho de todos os generais que compreendiam a força atacante restante. A guerra no oeste não acabou na Normandia, mas ali se encerrou a chance de um desfecho diferente. A geografia específica de como o avanço americano parecia do solo nos terceiro e quarto dias da Operação Cobra foi documentada em histórias divisionais e relatórios pós-ação das unidades com detalhes suficientes para entender o que isso significava para os homens que avançavam por ali. A segunda divisão blindada, que estava fechando o lado sul do cerco de Roncy, avançava por uma região que não se parecia em nada com o Bocage, onde vinha lutando há 7 semanas. Estradas abertas, campos maiores e horizonte visível. Para os soldados que haviam passado sua experiência de combate lutando de sebe em campos tão pequenos que o outro lado estava ao alcance de uma granada, a experiência de terreno aberto era desorientadora em ambas as direções ao mesmo tempo. O espaço que os fazia se sentir expostos também significava que as posições alemãs que eles não conseguiam flanquear no Bocage agora podiam ser flanqueadas. A lógica tática do Bocage foi invertida e os comandantes americanos que perceberam isso exploraram a vantagem sem cessar. O general de divisão Edward Brooks, comandante da 2ª Divisão Blindada, estava dirigindo seus comandos de combate de uma posição suficientemente avançada para que pudesse ver o terreno pessoalmente. Seu relatório pós-ação destacou que o avanço em 27 de julho foi o mais rápido desde o desembarque na Normandia. O motivo não foi só a fraqueza alemã. A modificação Rhino nos Shermans tornou os tanques americanos capazes de atravessar terrenos que os panzers alemães tinham que contornar. A ação aérea dos P-47 impediu os alemães de reunir blindados nos pontos críticos. A soma desses fatores e o rápido avanço criaram uma situação onde comandantes alemães, em divisões e corpos, davam ordens a unidades que já não estavam mais nas posições presumidas. O caos na liderança alemã durante a Operação Cobra foi registrado nos diários operacionais do 7º Exército Alemão capturados. Em 27 de julho, o quartel-general do 7º Exército recebeu 3 relatórios contraditórios de diferentes corpos sobre a localização da linha de frente. Um dos corpos relatou manter posição defensiva que outro corpo havia informado ter sido tomada 4 horas antes. A infraestrutura de comunicações que Bayerlein, da Panzerlehr, percebeu destruída pelo bombardeio ainda não fora restaurada. Mensageiros de moto entregavam ordens que chegavam horas após as situações já terem mudado. Os comandantes de divisão tomavam decisões táticas com informações incompletas e frequentemente erradas. O sistema defensivo que mantinha os aliados presos no Bocage por 7 semanas não perdia suas posições físicas. Ele estava perdendo a infraestrutura de informação e comunicação que fazia o sistema defensivo funcionar como um sistema e não como posições isoladas lutando de forma independente. A 30ª Divisão de Infantaria, que enfrentou o principal contra-ataque alemão Lüttich em Mortain, lutava continuamente desde o dia D. As histórias regimentais da divisão documentam uma qualidade específica de experiência que produziu a qualidade específica de defesa que a colina 314 demonstrou. Os homens do 120º Regimento de Infantaria que subiram a colina 314 nos dias 6 e 7 de agosto não eram tropas frescas fazendo resistência em circunstâncias desconhecidas. Eles eram soldados profissionais com 2 meses de combate e compreensão intuitiva dos padrões táticos alemães. Quando o ataque alemão ocorreu à 1 hora do dia 7 de agosto e o posto de comando do batalhão em Mortain foi invadido logo no início, as companhias na colina não entraram em pânico. Eles organizaram os perímetros, definiram campos de tiro e começaram a tornar o ataque à posição o mais custoso possível. Isso não era heroísmo em nenhum sentido abstrato. Era a competência específica que vem de 2 meses de combate contínuo. A equipe de observadores avançados de artilharia no Morro 314 era composta por Weiss e seu parceiro, o primeiro-tenente Charles Bartz, cada um controlando uma bateria diferente. Bartz controlava a bateria C do 231º Batalhão de Artilharia de Campanha, enquanto Weiss controlava a bateria B. Os 2 observadores cobriam setores distintos do terreno abaixo do morro e coordenavam o fogo para evitar duplicidade e garantir cobertura contínua das rotas de aproximação.
O procedimento de rádio envolvia transmitir coordenadas e ajustes para artilheiros sem visão direta, com projéteis caindo em locais só aproximadamente observados, entre fumaça e sebes. Exigia um nível de habilidade técnica e consciência situacional que 5 dias sem dormir e sem comer não diminuíram. Quando as baterias do rádio acabaram em 10 de agosto, os homens na colina enviaram uma patrulha para recuperar baterias de rádio de soldados mortos em posições abaixo. A patrulha teve baixas tanto na ida quanto na volta às baterias. Baterias recuperadas, Weiss seguiu transmitindo. Os números específicos das perdas alemãs entre 25 de julho e 15 de agosto de 1944 estão nos registros de baixas alemães e nos inventários de equipamentos capturados que as forças americanas compilaram enquanto avançavam pelas áreas de combate. Somente no bolsão de Roncy, a contagem de equipamentos destruídos ou capturados incluía mais de 100 tanques e canhões autopropulsados, 250 outros veículos blindados e grandes quantidades de artilharia e veículos de transporte não blindados que as unidades alemãs no bolsão vinham operando desde o dia D. Os homens que morreram com seu equipamento no bolsão correspondem à maioria dos que estão enterrados naquelas 100 sepulturas em Marigny. O equipamento que queimou nas estradas e campos ao redor de Roncy nos dias 28 e 29 de julho era equipamento que não podia ser substituído. A Alemanha produzia tanques em 1944, mas não em ritmo suficiente para repor as perdas na Normandia, e as fábricas eram bombardeadas pelas mesmas forças aéreas que destruíam os tanques no fronte.